crer num Deus que é um e três ao mesmo tempo. Três pessoas num só Deus, único e verdadeiro. Grandes pensadores e grandes santos tentaram entender esta realidade. Até que um grande santo que se dedicou demais à compreensão do mistério da Santíssima Trindade, que foi Santo Agostinho, um dia estava caminhando na praia, pensativo na Santíssima Trindade, como ser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus. De repente, seus olhos alcançam ao longe uma criança que com uma pequena bacia tirava a água do mar e colocava num buraco na praia. Ele aproximou-se e perguntou: garoto, o que você faz? E ele disse: estou mudando a água do mar para cá. Ao que o homem adulto lhe respondeu: querido, não tem como colocar a água do mar, que é tão grande, num buraquinho tão pequeno. E o menino olhou para ele e disse: também é impossível colocar a verdade da Trindade finita de Deus numa cabeça tão pequena. E aí Santo Agostinho compreendeu que diante do mistério de Deus, o que nos vale é a entrega, a confiança, e não a compreensão total. Mas se nós formos olhar a criação, tudo tem largura, comprimento e profundidade. Se nós formos olhar uma árvore, ela tem raízes, caule e copa. Se nós formos olhar o ser humano, tem cabeça, tronco e membros. Se nós pudéssemos ver um átomo, nós veríamos que existem elétrons, existem prótons e nêutrons. Quando nós pensamos no tempo, nós pensamos em passado, presente e futuro. E é tudo uma coisa só. Porque cada realidade da criação carrega as marcas do Criador, que é um só, mas ao mesmo tempo são três pessoas divinas numa só realidade. Como todas estas realidades que eu falei, são partes de uma mesma realidade. Jesus sabia que era difícil entender o mistério da Santíssima Trindade, e conversando com Nicodemos, Jesus não apresenta uma realidade difícil. Jesus apresenta o núcleo
da Santíssima Trindade. Deus amou tanto o mundo. Deus, Pai, amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Nós aprendemos, como eu também aprendi, e como é difícil tirar de nós o primeiro aprendizado. As nossas pessoas simples dizem: o costume de casa vai à praça. Aquilo que nós aprendemos em casa é muito difícil desaprender. Muito difícil. Quando a gente pensa que não se manifesta. E nós aprendemos a ter medo de Deus. Um Deus que olha e tudo vê e contabiliza os nossos erros. E como é difícil. Eu posso dizer a vocês que eu tenho me dedicado anos e anos estudando uma nova versão de Deus apresentada por Jesus Cristo. E quando eu menos espero, eu estou com aquela versão que não era a de Jesus. Mas Jesus mostra um Deus que é como uma mãe, que não olha para nós contando os nossos erros, mas torcendo pelo nosso crescimento. Como uma mãe que coloca o filho um pouco ali e vem aqui e pede que ele dê o primeiro passo, sem precisar ela estar segurando. E se ele cair, ela não vai se aproximar para criticar, mas para levantá-lo. É assim que Deus olha para nós. Amou tanto o mundo, que não mandou o Filho para condenar, para nos deixar abandonados nas nossas quedas e nos nossos limites, mas para se aproximar de nós e nos reerguer. Foi assim que ele reergueu a multidão faminta, foi assim que ele reergueu a mulher que estava há 12 anos com hemorragia e não tinha solução. Foi assim que ele reergueu o cego de nascença. Foi assim que ele curou o paralítico. Foi assim que ele ressuscitou Lázaro. Foi assim que ele resgatou Zaqueu. E é assim. Quantas vezes Deus já se aproximou de mim para me levantar? Quantas vezes Deus já se aproximou de mim para me curar? Como uma mãe, como a minha mãe, como a sua mãe ensinou você a andar, torceu, bateu palma quando demos os primeiros passos. Deus se aproxima de nós como um bom filho que vê o pai fraquejando nas suas pernas, mas pega na sua mão e o incentiva a fazer caminhada. E junto, pegando na mão do idoso ou da idosa, vai dar uma voltinha na calçada. Não abandona, não conta suas topadas,
se alegra com a capacidade de poder incentivar e vê-lo caminhar. Foi assim que Jesus viu Deus, que faz chover sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e os injustos, que perdoa sempre, que não está preocupado em nos condenar pelas nossas faltas, mas está ocupado em nos incentivar a superar os nossos limites. Nos vê mais amorosos, nos vê mais felizes, nos vê mais atenciosos, nos vê mais pacientes. E cada um de nós, que em algum momento da vida o torna a vida assim, está revelando no mundo esse rosto deste Pai amoroso que dá seu Filho ao mundo e derrama seu Espírito para que nós possamos ser parecidos com Ele. Como uma mãe fica feliz quando alguém olha para o filho ou a filha e diz: parece demais com a senhora. Eu tenho na minha casa uma foto daquele estilo antigo pintado do meu pai e da minha mãe. E quando as pessoas olham, dizem: são seus pais? Eu digo sim. E elas dizem assim: ah, mas o senhor parece muito, a sua mãe parece muito com o senhor. Eu digo: não, eu pareço com ela. Ela veio primeiro. Ela veio primeiro. Então, o que uma mãe, como ela se sente feliz, como um pai se sente feliz, quando o filho, quando a filha tem os seus traços. E não são só traços físicos, mas traços psíquicos. A minha filha, ela não é minha filha de sangue. Ela não foi gerada por mim. Mas pelo que ela conviveu comigo, as atitudes, a opinião, determinadas estruturas psíquicas são parecidas comigo. O que Deus quer é conviver conosco. E olhando para Jesus, aquele que o Pai enviou não para condenar, mas para salvar, para nos tornar parecidos com Ele. Isso é que é o sentido profundo da festa de hoje. É claro que é possível que eu me tranque no meu quarto e feche as cortinas e o sol saia e não entre uma reste de luz no meu quarto. É possível. É possível que você se feche, que eu me feche, de tal modo ao amor, à bondade, à alegria, que eu entre num estado de depressão profunda, que nem queira abrir os olhos, que nem queira ver as pessoas que se aproximam, nem ouvir a voz dos que comigo falam. E é possível até morrer neste estado de fechamento. Mas Deus continuará batendo a sua porta. Deus continuará vindo, às vezes por uma perda, às vezes por uma frustração, às vezes por algo que não deu certo, às vezes até por uma doença, às vezes por um abandono, às vezes por uma dificuldade financeira,
às vezes pela ternura de alguém que você nem conhecia. Essa semana, hoje mesmo, enquanto eu ia da sacristia até ali à porta, 3 pessoas olharam para mim e disseram: o senhor está bem? Deus nos toca de todos os modos. Ele disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, nós faremos uma festa e seremos todos muito felizes. Você pode se fechar. Você pode fechar os olhos e não ver a luz. Você pode querer caminhar na escuridão, mas Deus nunca vai te abandonar. Na hora que você abrir os olhos, Ele estará junto de você. Porque Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Infelizmente, Jesus teve que dizer a verdade toda. Aquele que não crê, aquele que se fecha, aquele que não quer de forma nenhuma o contato com Deus, este será condenado não por Deus, mas porque não viu, porque não abriu os olhos. Não viu a luz, porque não abriu a janela. Não entrou na salvação, porque não quis de forma alguma acreditar. Só rejeitar, rejeitar, rejeitar. É possível, mas é muito difícil. É muito mais fácil abrir os braços, os olhos e perceber o amor de Deus por todo o universo. Apesar de tanto sofrimento, de tantas dores, de tantas dificuldades. Que Deus nos abençoe e que neste dia em que encerramos o mês de maio, que Maria, nossa mãe, aquela que se alegrou com um pequeno encontro com a prima no lugar ermo e percebeu aí a presença de Deus, que ela nos ajude a também ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.